Então não vamos perder tempo, vamos para o conteúdo, vamos entender como é que funciona o Simples Nacional, tá? Gente, importante a gente já falar, né? O Simples Nacional, ele é uma das políticas, tá, da Lei Complementar 123 de 2006. Tá? Além do Simples Nacional, a gente tem também a simplificação das obrigações acessórias, né? Acesso a mercado, acesso a crédito. A gente tem também a parte ali de incentivos específicos, por exemplo, para participação das licitações. Tudo isso faz parte dessa política, né, de incentivo às micro e pequenas empresas, tá bom? E as empresas de pequeno porte, né? Então, lá no artigo 1º, gente, essa lei estabelece normas gerais para tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? O que está dentro desse arcabouço lá desse regime diferenciado e favorecido? Tá? Apuração e recolhimento de impostos, né? Cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, acesso ao crédito e mercado, tá? E o Cadastro Nacional de Contribuintes. Esse é o nosso tratamento diferenciado e favorecido, tá? Gente, a governança do Simples, hoje ela tem basicamente três esferas, três aspectos, três atores principais, tá? Que é o Comitê Gestor do Simples, o Fórum Permanente de Micro e Pequenas Empresas e o Comitê da Gestão da Rede Nacional. Tá? O que cada um deles faz, né? Qual é a ideia de cada um deles, tá? O Comitê Gestor, ele vai regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa, recolhimento e todos os outros aspectos do regime diferenciado, tá? Já o Fórum Permanente, ele tem a finalidade de orientar e assessorar a política nacional dessas empresas, né? E o Comitê da Gestão da Rede, ele tem como atribuição principal regulamentar, né, a parte de obrigações acessórias, então inscrição, cadastro, alvarás, permissões, tá? Então essa é a parte do Comitê de Simplificação de Registro, tá? Ali tem a composição de cada uma deles, isso aqui não cai muito em prova, só para a gente entender quem são os atores principais ali, tá? Importante, gente, o conceito de micro e pequena empresa, tá? A microempresa tem uma receita bruta até 360 mil reais, né? E a empresa de pequeno porte, ela vai de 360 mil reais até 4 milhões e 800, tá? Esse limite ele foi atualizado recentemente, então é bem importante. Isso pode ser cobrado em prova, tá? Gente, e se a empresa excede, né? A gente conheceu ali os limites da receita bruta. E se a empresa excede esses limites? A microempresa vai ser considerada uma empresa de pequeno porte. Aí tudo bem. Mas a empresa de pequeno porte, tá? Se ela excede essa receita, a gente vai ter 4 situações distintas, tá? A primeira delas é se foi ao longo das atividades ou se foi no ano de início da atividade, tá? Que diferencia. E além disso, o tamanho, né? A magnitude dessa variação. Então, se foi uma variação acima de 20%, né? Acima de 20% do limite, ou se foi abaixo de 20%, tá? Cada um desses aspectos vai gerar uma consequência diferente, tá? Então, gente, a empresa que ultrapassar a receita bruta, né, no andamento, né, do ano, então ela sempre cumpriu ali a receita bruta e num ano ela extrapolou. Nesse caso, ela vai ficar excluída no mês subsequente à ocorrência do excesso, tá? Então, poxa, eu estou aqui fechando agosto e eu extrapolei em mais de 20% a receita bruta. Eu vou ser excluído a partir de setembro, tá? Se for até 20%, o efeito vai ser apenas no ano calendário seguinte. Então, só a partir de 2020 é que eu vou estar excluído, né, do regime diferenciado, tá? Caso essa receita seja feita no início da atividade, né, então a gente tem que entender que a empresa teve início aqui em 2019, em agosto. A gente vai calcular esse limite de forma proporcional ao número de meses, tá? Então ela no limite não vai ser 4 milhões e 800
para aqueles meses? Vai ser 4.800 dividido por 12, vezes 4, que são os meses que faltam para acabar o ano. Então, poxa, excedi esse limite proporcional naquele mês, né? Se for acima de 20%, né, ela vai ser excluída também do regime diferenciado, só que os efeitos vão ser retroativos até o início da atividade dela, né? E caso não exceda 20%, vai ser exatamente igual a outra hipótese, né? Os efeitos vão ser a partir do próximo ano calendário, tá? Vamos fazer uma questãozinha só para massificar essa informação, né? A questão deve ser um pouco adaptada, tá? Consideram-se microempresas a sociedade empresária, sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário devidamente registrado no registro civil de pessoas jurídicas que aufira no ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Certo, né, gente? Esse é o conceito de microempresa, né? Até 360 mil. Segundo assertivo ali. A microempresa ou empresa de pequeno porte que no ano calendário exceder o limite de receita bruta anual nele estabelecido, fica excluída desde 1º de janeiro do mesmo ano do tratamento jurídico diferenciado nela previsto ex lege, independente de prévia notificação. Gente, errado, né? Primeiro que se for a microempresa que exceder, a microempresa vai virar empresa de pequeno porte, ela não fica excluída do tratamento jurídico diferenciado, tá? Segundo, é que depende realmente da magnitude desse excesso, né? Ela pode ser excluída naquele mês ou ela pode ser excluída só no ano calendário seguinte, tá? Então a segunda está errada. 2. De acordo com a Lei Complementar 123, as microempresas devem aferir a cada ano receita bruta máxima, né, de 360 mil, tá bom? Letra C, né? Exclusão. Então a gente viu ali os critérios para ser incluído no regime tributário diferenciado, no regime jurídico diferenciado, né? A gente vai ver quando ela está excluído. Em quais hipóteses não há como aquele tipo de empresa participar do regime diferenciado, tá? É um monte, né? São um monte de hipóteses. Como é que a gente decora aquelas hipóteses? A gente grava as palavras-chave e monta uma lista, né? Então vamos lá, gente. Quem é que não pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, tá? De cujo capital participe outra pessoa jurídica, tá? Então, um sócio da empresa é pessoa jurídica, seja filial, sucursal, agência de representação no país e pessoa jurídica com sede no exterior, né? De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócio de outra empresa que receba o tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita global ultrapasse o limite, né? Aquele limite de 4,800 milhões, de 4,8 milhões, né? Então ele é sócio de outra empresa que também tem esse regime diferenciado, mas aí soma as duas, passa de 4,8 milhões. Por que tem esse inciso, gente? Para evitar que aquelas empresas, aquelas várias empresas pequenas, né? Que seria uma empresa grande, mas ele fraciona em empresas pequenas, né? Para todas elas ficarem no guarda-chuva do simples, tá bom? Então, se somar todas as empresas e ultrapassar o limite, é como se ele mesmo tivesse ultrapassado o limite, beleza? 4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada pelo tratamento diferenciado, tá? 5. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita global ultrapasse o limite. De novo, gente. Eu sei que eu não posso ser sócio porque vai ultrapassar, mas então eu coloco lá no nome da minha irmã e continuo administrando aquela empresa, né? É a mesma coisa. Considera-se como se fosse ultrapassou a receita global, excluído do regime diferenciado, tá? 6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as cooperativas de consumo, tá? Isso aqui cai bastante, isso aqui despenca em prova. Essa exceção, tá bom? 8.
que exerça atividade de banco. Aí a gente tem vários tipos de atividades financeiras, a gente vai gravar só a palavra banco, tá? Mas todas aquelas atividades relacionadas com valores, com corretagem, com câmbio e tal, são atividades financeiras, elas estão excluídas do Simples, tá? Por que elas estão excluídas, gente? Porque elas são atividades que sempre geram uma receita maior, né? Elas, por exemplo, pagam adicional de contribuição previdenciária, elas são sujeitas a uma tributação maior, né? Então, para evitar essa queda de arrecadação, elas estão excluídas do Simples. 9. Resultante ou remanescente de cisão, ou de qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores, né? Então, de novo, poxa, eu vi que eu ultrapassei o limite, para ficar no limite eu tiro uma parte da minha empresa e crio outra. Tem que esperar 5 anos, tá? Senão está excluída. 10. Constituída sob a forma de SA, né, gente? Sociedade anônima. Sociedade por ações também, ou a comandita por ações, enfim, elas não podem ser do Simples, tá? 11. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Gente, essas são as características da relação de emprego, tá? De emprego. Então aqui um mapinha para a gente poder gravar melhor essas situações de prova, tá? E vamos fazer questões para fixar melhor, tá? Questão 3. Pode se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para a microempresa a pessoa jurídica, letra A. Filial de pessoa jurídica que sede do exterior? Não, né, gente? Falso, né? B. Constituída sob a forma de cooperativa? Falso. Só cooperativa de consumo, né? C. Que tenha participação no capital de cooperativas de crédito? Essa aqui, vamos deixar suspensa. Vamos fazer a D. Constituída sob a forma de SA? Não, né, gente? SA também está excluído, né? Letra E. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Então a gente já sabe, a resposta é a letra C por eliminação, né? Mas a C especificamente ela tem uma previsão lá no parágrafo 5º que ela fala que essa vedação não se aplica se tu tiver participação numa cooperativa de crédito, né? Então a gente compra aquelas cotas em cooperativa de crédito para poder pegar empréstimos mais baratos e tal, né? Então, nesse caso, não seria um sócio, né? Seria uma cooperativa de crédito, ele não está sendo um sócio da empresa em si, né? Da gestão da empresa, tá? Sobre a exclusão do Simples, tá? Então, a gente já viu que tem situações que elas são proibitivas, né? Do tratamento jurídico diferenciado, né? Nesse caso, eles vão ser excluídos, tá? A exclusão ela acontece de 2 maneiras, tá? Ou de ofício ou por comunicação, né? Vai ser comunicado e a exclusão por comunicação, ela também pode ocorrer por opção ou de forma obrigatória, tá? Gente, o tratamento jurídico do Simples, ele é optativo, tá? Então não é porque eu tenho faturamento baixo que eu vou obrigatoriamente estar vinculado ao regime diferenciado. Está errado, né? Eu posso optar por pagar a tributação da maneira normal. É claro que ninguém vai fazer isso, né? Porque tem que ter toda uma estrutura contábil, financeira para poder cumprir as obrigações acessórias e, além disso, a carga tributária é muito maior. Mas é uma opção, tá? Então, se ele optar por sair do Simples, ele faz essa comunicação e é excluído, tá? E tem as situações que ele é excluído de forma obrigatória, tá? Naquelas vedações, né? Então, a relação de emprego, banco comercial, cooperativa, SA, né? Quando ele ultrapassar a receita bruta, lembrando daquela diferença entre os 20%, tá? Tanto no ano calendário de início da atividade, ou quando no ano calendário normal, tá? E já a exclusão de ofício, ela é feita pelo próprio fisco, né? Quando que é feito? Quando não é feita a comunicação de exclusão obrigatória, né? Aquelas situações impeditivas, ou quando a receita tributária ela ultrapassa o limite, né? O limite global. Em outras situações bem pontuais, tá, gente? Embaraço à fiscalização, resistência à fiscalização, constituição por pessoas interpostas, né? Os famosos laranjas, né?
prática reiterada de infrações tributárias, tá? A empresa foi declarada inapta, comercializar mercadorias de contrabando e descaminho, não escriturar o livro caixa, ou não permitir identificação da movimentação financeira, tá? Inclusive a movimentação bancária. Então esses são casos de exclusão de ofício, tá? Outras situações, tá? Que são aquelas que a gente viu lá no ISS, algumas situações que elas fazem presumir que a receita está sendo omitida, né? Por N motivos. Claro que para pagar menos impostos, mas nesse caso pode ser inclusive para não ser excluído do regime tributário diferenciado, tá? Então ali no 9, ó, o valor das despesas pagas superar em 20% o ingresso de recurso, tá? 10. O valor das aquisições de mercadorias, né, para comercialização e industrialização, for superior a 80% do ingresso de recursos, né? Houver o descumprimento reiterado da obrigação contida lá no 26, que é a emissão de documento fiscal, tá? Não é porque eu estou no regime diferenciado que eu não preciso manter a minha escrituração em dia e que eu não preciso emitir documento fiscal, tá? Essas obrigações permanecem. E no 12, omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa, né? Ou de documento, as informações dos empregados, né? Trabalhador empregado, avulso, prestador de serviço, tá bom? Então, fez a omissão ali das obrigações, das informações trabalhistas, previdenciárias, também é um caso da exclusão de ofício, tá? Então, fiz um mapinha aqui para a gente também não se perder, né, gente, nesse monte de regras, monte de listas. A gente tem a exclusão por comunicação e a gente tem a exclusão de ofício, né? Vou fazer uma questãozinha para fixar esse ponto, tá? Questão 4. O Simples Nacional, letra A, depende para seu ingresso da formalização dessa opção pelas sociedades empresariais. Certo, né? A gente acabei de falar, né? O Simples ele é uma opção, tá? B. É obrigatório para microempresas? Falso. C. Afasta a incidência de tributos federais? Falso, gente. A gente vai chegar lá, mas ele simplifica, mas ele não afasta, né? Continua pagando. D. Pode ser retratado no mesmo ano calendário? Gente, falso, tá? A opção pelo Simples, ela é irretratável naquele ano calendário, tá bom? Ela só pode valer para o próximo. E. É inaplicável sociedade limitada cujas cotas sociais pertençam em 1/3 ou mais a empregado público. Gente, não tem essa previsão, tá bom? Não tem essa vedação. Então, nosso gabarito ali é letra A. Mais uma. Vou fazer assim. Também sobre o regime jurídico diferenciado, né? Letra A. Nesse regime não podem ser incluídas, entre outras, pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedade por ações, ok? Ou que participe de capital de outra pessoa fiduciária, ou que exerçam atividade de arrendamento mercantil. Gente, questão correta, né? São aquelas operações financeiras, né? Então são vedações. Tá? Letra B. Para os efeitos legais, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade de responsabilidade limitada e as sociedades anônimas familiares. Falso, gente. Sociedades por ações não pode, né? C. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico concedido às microempresas e empresas de pequeno porte as pessoas jurídicas constituídas sob forma de cooperativa. Mesmo a de consumo, falso, gente. A de consumo pode, tá? Errado. D. O enquadramento do empresário ou da sociedade empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte implicará resilição de contratos por ela firmados anteriormente, com nova celebração compatível. Gente, falso, tá? A opção pelo Simples, ela não importa em resilição. Resilição quer dizer o encerramento, né, o cancelamento daquele contrato, como se fosse uma rescisão, né? Mas não, tá? Não importa. Mantém-se exatamente como estava. A opção do Simples mantém todos os contratos da maneira que estavam, tá? Então, questão errada. Letra E. O enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte a seu regime jurídico próprio atualmente independe da receita bruta. Falso, né, gente? Falso, né? Letra A.
Mais uma questão aqui para a gente avançar, tá? O tratamento jurídico diferenciado concedido às sociedades empresárias enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte pode ser exercido por pessoa jurídica. Letra A. Constituída sob a forma de cooperativa de consumo, certo, né, gente? É aquela exceção. B. De cujo capital participe outra pessoa jurídica, falso. Com sede no exterior, falso. Constituída sob a forma de SA, falso, né, gente? E. Que exerça atividade de banco de investimento, falso, tá, gente? Todas essas são exceções, né? São situações que proíbem, né, o regime diferenciado para aquelas empresas. 7. O enquadramento do empresário da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como seu desenquadramento, não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação aos contratos por ela anteriormente firmados. Exato, né, gente? Eu já tinha comentado isso numa questão anterior, tá? Essa é a nossa resposta. Vamos ver as outras. Poderá beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto para microempresas e empresas de pequeno porte a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa salva de consumo? Errado, gente. Errado, né? A de consumo poderá, as outras não poderão. Então, não poderá beneficiar-se, né? E a letra C. Não poderá beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto para micro e pequenas empresas a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Certo, né, gente? É isso aí mesmo. 8. Não poderá beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei a pessoa jurídica constituída sob a forma de, letra A, sociedade limitada, pode, né? Letra B, empresa individual de responsabilidade limitada, a EIRELI, pode, tá, gente? Letra C, a sociedade de nome coletivo, pode também. Cooperativa de consumo, sim. Sociedade anônima, não. Então, gente, a lei do Simples, ela é complicada, ela é de difícil entendimento, ela tem bastante situações ali que podem causar confusão, tá? Mas eu acho que até por isso as questões são bem simples, né? Para não dificultar muito a vida, inclusive, do examinador, né? Vou fazer mais uma questão, a questão 9, tá? Para efeitos da Lei Complementar 123, né? Observados os limites da receita bruta e os demais requisitos legais, consideram-se como microempresas, além da sociedade empresária, letra A, sociedade por ações, falso, né? Não precisa nem ler o resto. B, sociedade simples, ok. Empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, né? Ok. E o empresário, sim. É o nosso gabarito. Vamos ver as outras questões. C, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e as cooperativas que não sejam de consumo, falso, né, gente? A cooperativa de consumo não pode. A letra D também é o mesmo erro, tá? Letra E, sociedade simples, sociedade por ações, não precisa nem ler o resto, né, gente? Tá errado. Mais uma, ó, gente, foi uma questãozinha para juiz, né? Mais uma para juiz, tá? De acordo com o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, né? Poderá ser beneficiária do tratamento jurídico diferenciado a pessoa jurídica que, letra A, tiver filial no Brasil e sede no exterior, falso, né, gente? É uma das vedações. B, tiver sido constituída como sob a forma de cooperativa de consumo, ok, né? Esse é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. C, tiver sido constituída sob a forma de sociedade por ações, falso, não pode, né? D, tiver derivado de decisão de empresas ocorrida em até 3 anos a calendários anteriores, falso, gente. É até 5 anos, tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra B, né? 11. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123 para nenhum efeito legal a pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica. Certo, né, gente? C.
não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, para o efeito legal, a pessoa jurídica que seja filial, sucursal, agência ou representação no país, no Brasil, né, de pessoa jurídica com sede no exterior, né? Isso, então essa questão também está certa, né? As duas estão certas, tá? 12. Assinale a opção que indica a pessoa jurídica que pode se beneficiar. Agora que é o contrário, que é quem pode, né? Letra A. Que seja filial no Brasil de pessoa jurídica com sede no exterior? Não, a gente já sabe que não pode, né? B. A que participe do capital de outra pessoa jurídica com fins educativos? Falso, também não pode. Letra C. A que tenha participação em cooperativa de crédito? A gente viu que essa aqui é aquela exceção lá do artigo 3º, acho que o inciso 5º, parágrafo 5º, né? É uma exceção, e realmente, se for sócio de cooperativa de crédito, aquelas cotas e tal, pode permanecer no simples, tá? Esse é o nosso gabarito. Vamos ver o erro das outras. D. A que seja constituída sob a forma de sociedade por ações, a gente já sabe que não pode, né? Letra E. A que sócios guardem cumulativamente com o contratante, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. Gente, as bancas não têm criatividade nenhuma, né? As questões são sempre iguais. Tá? Já está ficando fácil, né? Ó, uma questãozinha da IESES, tá, gente? Isso aí pode vir na nossa prova desse jeito? Pode, tá? É uma questão que a banca já cobrou. Tá? Vamos ver se é difícil ou se é fácil. Analise as sentenças abaixo e tal, em relação à Lei Complementar 123. Inciso 1. A primeira assertiva, né? As empresas de pequeno porte podem aderir ao Simples Nacional, desde que não possuam receita bruta igual ou superior a 3.600.000. Falso, tá, gente? Esse 3.600.000, ele é o limite anterior, né? Mas foi alterado, tá? Agora é 4,8 milhões. 2. Não poderá beneficiar-se do tratamento diferenciado previsto na lei do Simples a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade por ações. Certo, né? Questão bem tranquila. 3. Quando o devedor for microempresário ou empresa de pequeno porte, não incidirão sobre os emolumentos do tabelião quaisquer acréscimos a título de taxas, custos e contribuições detalhados lá na 123. Em protesto de títulos, ressalvar a cobrança do devedor de despesas de correio, condução, publicação do edital para realização de intimação. Gente, questão certa, tá? A gente já vai ver essa parte de taxas e custos aí para frente, tá? Então, a primeira está errada e as outras duas estão certas, né? 14. O recolhimento de tributo pelo regime especial unificado de arrecadação do Simples Nacional não exclui a incidência do ICMS devido às operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Gente, então a gente viu que a gente tem o tratamento diferenciado, né? E dentro do tratamento diferenciado, a gente tem o regime único de arrecadação, né? O regime único de arrecadação. O regime único de arrecadação. Esse aqui sim é chamado de Simples Nacional, tá? A gente já vai ver ali na frente quais são os tributos que estão incluídos nessa sistemática, né? Ou seja, o sujeito passivo vai pagar uma guia única, tá? E nessa guia única vão estar incluídos todos, uma série de tributos, tá? Mas existem exceções, tá? Uma das exceções é o ICMS, que pra gente não importa tanto, e o outro é o ISS, tá? Esse é importante pra gente. Via de regra, eles estão incluídos, tá? Eles estão incluídos no regime de arrecadação única, naquela guia única de arrecadação. Mas em algumas situações eles são excluídos, tá? Uma das situações de exclusão do ICMS é a substituição tributária, tá bom? A gente não vai entrar em detalhes. Outro é, por exemplo, em relação ao diferencial de alíquota. A gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Mas no ISS a gente vai detalhar. No ISS a gente vai ter, uma das exceções é na importação de serviços, tá? Importação de serviços. E a gente vai ver as outras exceções
avançando no conteúdo, tá? Mas para resolver essa questão, a gente precisava saber mais ou menos isso, ter um panorama geral, e saber que o ICMS, distribuição tributária, ele não está incluído naquela guia única de arrecadação, tá? 15. A empresa que se enquadrar no conceito de microempresa terá, à luz da Lei 123, né, benefício do regime próprio dessa lei, neles incluída a apuração e recolhimento dos impostos da União, Estados, Distritos Federais e municípios, o que não implica, todavia, qualquer alteração no cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Gente, falso, tá? Vai ter a simplificação dessas obrigações trabalhistas e previdenciárias, tá? A prestação de informações ela é mais simplificada, o recolhimento de tributos também ele é reduzido, tá? Estão errados. 16. Para efeitos da lei complementar 123, uma sociedade empresária e uma sociedade simples podem ser consideradas microempresas, ok? Esse conceito, todavia, não abrange a empresa individual de responsabilidade limitada, nem empresário individual. Gente, falso, tá? Falso. O Eireli, ele pode participar do Simples sim, tá? Vamos avançar um pouquinho no conteúdo, gente. Para a gente entender ali a questão das obrigações acessórias. A gente já sabe que a obrigação ela é principal e acessória. A obrigação principal, basicamente, a gente vai recolher pelo regime único de arrecadação, tá? A obrigação acessória são uma série de facilidades de desburocratizações, tá? Para aquela pessoa optante do Simples. Então, alguns exemplos, tá? O processo de abertura, registro ou alteração em baixa da empresa, né, ela vai ter um trâmite especial e simplificado. Por exemplo, pode ser dispensado o uso da firma, tá? Sei lá, do direito empresarial, mas basicamente se simplifica o processo de registro da empresa, tá? Não precisa ter também o capital, essas informações ali no contrato social da empresa, né? Ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, inscrição, registro e funcionamento, ao alvará, licença, cadastro, alterações de baixa, encerramento e demais itens relativos ao microempreendedor individual. Tá? O microempreendedor individual a gente vai falar lá no finalzinho da aula, tá bom? A gente vai falar dele também. Então, como é simplificado esse regime, né, de obrigações acessórias do Simples, do regime jurídico diferenciado, a gente vai entender que o que aqui na lei está dizendo que não precisa é porque para as outras empresas precisa, tá bom? Então ali, ó, o arquivamento, o registro dos atos constitutivos, né, a criação da empresa lá na junta comercial, independe de regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, tá? Então, aquelas certidões negativas, elas são dispensadas para criar a empresa pelo Simples, tá? O arquivamento nos órgãos de registro dos atos constitutivos do empresário vai ser dispensado ali a certidão lá de condenação criminal e também a prova de quitação, regularidade na existência de débitos referentes a tributos e contribuições, né? Então, é uma série de documentos que são exigidos de outras empresas, tá? E dispensados para os optantes do Simples, tá bom? Quer dizer que ele pode, então, estar devendo e ficar por isso mesmo? Não, ele vai responder de forma solidária. Vai responder pelo crédito e pelo arquivamento de forma irregular, né? O que ele não precisa fazer é juntar toda aquela burocracia e levar lá para fazer na hora do registro e da baixa, tá? Então vai ter aquela declaração única e simplificada, né, onde ele vai basicamente colocar ali os dados da empresa, faturamento, despesa, lucro, né, são bem simplificadas as operações e as demonstrações também. Tá? E ele pode, opcionalmente, adotar a contabilidade simplificada. Gente, questão 17 ali para a gente fixar essa parte, tá? A baixa ou extinção da empresa de pequeno porte poderá ocorrer independentemente da regularidade de suas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas. Certo? A gente acabou de ver isso, né? 18. Nos termos da Lei Complementar 123, exceto nos casos em que o grau de risco de atividade seja considerado alto, os municípios, a fim de permitir o início da operação de estabelecimento, imediatamente após o ato de registro, emitirão... Gente,
Então a gente viu que tem as taxas de fiscalização, né? Vamos tentar fazer o link entre as duas legislações. Então, onde tem aquela taxa devida pela localização do estabelecimento, né? E depois pelo funcionamento dela. E aquela taxa da vigilância sanitária. Essas taxas, né? Elas são devidas exatamente pela prestação daquele serviço. Mas o que a Lei do Simples fala é que se não for uma atividade considerada de risco, né? Vai ser emitido um alvará provisório. Então ela já sai com a empresa registrada e com o alvará emitido, podendo funcionar. Ok? Podendo funcionar. O que ela vai ter que fazer, posteriormente, é fazer o alvará definitivo. Ela não está dispensada disso. Então ela vai ter que ir lá na prefeitura, solicitar a guia para pagar a taxa, solicitar a fiscalização, para de fato poder operar com o alvará definitivo. Tá bom? Então, uma disposição não exclui a outra. Apenas simplifica, né? Então ela já registra a empresa e sai funcionando provisoriamente. Ela vai ter 180 dias para regularizar essa situação. Tá? E agora sim, vamos falar do regime único de arrecadação, tá? Que é um dos arcabouços do tratamento diferenciado, não é o único, tá? Gente, é uma série de impostos e contribuições que elas estão incluídas lá no regime único de arrecadação, tá? Então, para ficar um pouco mais fácil, vamos lá no esqueminha, tá? Lá no esqueminha. Gente, o que está incluído, tá? O imposto de renda à pessoa jurídica, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, a contribuição sobre o lucro líquido, a COFINS, que é uma contribuição para a Seguridade Social, a contribuição para o PIS/PASEP, que é outra contribuição para a Seguridade Social, a contribuição patronal ali para a Previdência, né? O ICMS e o ISS, tá? O que não está incluso? Basicamente os impostos sobre comércio exterior e os impostos sobre a propriedade, tá bom? O IOF, que é os impostos sobre a operação financeira, então ela não faz parte ali da área fim da empresa, né? É um empréstimo que ela pega, é alguma operação de câmbio que ela faz, então nesse caso não está incluso. O imposto de importação, o imposto de exportação, tá? O ITR, que ele é um imposto sobre a propriedade, então ele não faz parte da operação da empresa. O imposto de renda, né? O pessoa jurídica está lá na guia, na arrecadação única, tá? O imposto de renda sobre as operações aplicações financeiras, ele não está incluso, então ele é pago separadamente, tá? Então o imposto de renda incidente sobre rendimentos ou ganhos líquidos oferidos em aplicações de renda fixa variável, tá? Ganhos de capital na alienação de ativo permanente, ou seja, a venda de um equipamento, a venda de um carro com lucro, né? E o pagamento de créditos efetuados pela pessoa jurídica ou pessoas físicas, tá? Então, esse tipo de proventos, eles não estão inclusos lá naquela guia única. Eles são pagos de forma separada, tá bom? São declarados e pagos de forma separada. Outros tributos que não estão inclusos, tá, gente? A gente confunde isso aqui, ó, o FGTS, tá? O FGTS ele não é um tributo, né? Mas ele não está incluso lá no regime único de arrecadação. Então ele é pago por fora pela empresa, tá? O PIS/PASEP, a COFINS e o PIS, que eles são pagos lá, e o IPI pagos na importação, né? Ou seja, a gente vai pagar a COFINS pela sistemática da receita bruta, né? Pelo faturamento e tal da empresa, e também vai pagar a COFINS lá pela importação. São fatos geradores diferentes, né? O IPI também. O IPI a gente paga pela saída de bens industrializados, mas a gente também paga o IPI pela importação de bens. Então, sempre que tiver importação, tá? Inclusive no ISS, inclusive no ICMS, a gente vai pagar separado, tá bom? Não está no documento, naquele regime único de arrecadação, tá? O ICMS, lá em várias situações, né, gente? Substituição tributária, petróleo, energia elétrica, são operações que geram muita arrecadação. Então, não é vantajoso para o fisco que essas operações sejam cobradas pelo Simples, né? Porque pelo Simples ele vai pagar uma alíquota reduzida
Já a gente pega a alíquota de combustíveis, é uma das mais altas, né? 25%, às vezes, depende de cada estado. Então, realmente seria uma perda de arrecadação muito grande, tá? Sempre que tiver algum tipo de saída sem documentação fiscal, tá? Do ICMS. Mas o que é importante para o ISS, tá? O ISS na importação e o ISS ST. Então, a gente viu, quando a gente estava falando lá do ISS no nosso CTM, aquelas hipóteses onde o ISS ele era devido por substituição tributária, lembram? Lá dos tomadores de serviço e tal. Então, nesse caso, eu não posso pegar esses valores retidos ali e colocar na declaração ali para pagar pela guia única, tá? Eu tenho que pagar de forma separada. Tanto o ISS na importação, quanto o ISS na substituição tributária. Combinado? São as duas exceções que são bem importantes a gente saber, tá? Então a gente já viu. Então, importante também, gente. A gente viu que o enquadramento do Simples é 4,8 milhões, tá? Mas, para recolhimento em guia única, o limite de arrecadação ele vai ser o limite antigo, tá? Que vai ser 3,6 milhões. Isso vai valer para o ICMS e para o ISS. Ou seja, o meu faturamento em operações tributáveis, lá por esses desses dois tributos, passou 3.600, mesmo que eu esteja elegível para os 4,8 milhões, né? Eu não posso fazer arrecadação de regime único acima de 3,6 milhões, tá bom? Então isso aqui é uma diferença. Isso vem em prova, é difícil ser cobrado em prova, tá, gente? Mas a gente tem que entender que existe uma diferenciação ali, tá bom? O 3,6 ele era o limite para todas as empresas antes, né, anteriormente. Mas desde 2018 foi aumentado para 4,8, tá? Vamos fazer umas questõezinhas para a gente fixar essa parte de arrecadação, tá? 19. A Lei Complementar 123 de 2006 instituiu o regime de arrecadação dos tributos conhecidos como Simples Nacional. Beleza. Conforme esta lei, o recolhimento mensal mediante o documento único de arrecadação no regime simplificado não exclui a incidência, tá? Então, o que não está excluído ali, né? Do ICMS devido nas aquisições de outros estados ou do Distrito Federal, de bens ou mercadorias não sujeitos a regime de antecipação do recolhimento do imposto, relativo à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. É só para a gente saber, tá, que tem exceções. E o ICMS tem várias exceções. Não vai cair na nossa prova isso aqui, tá bom? Então a gente passa reto. Mas quando a gente compra um produto de outro estado, né, cada estado tem a sua legislação estadual. E ele aplica a alíquota de acordo com a sua realidade, né? As operações dentro do estado, eles têm uma alíquota chamada de alíquota interna. E a operação entre estados tem uma alíquota chamada de alíquota interestadual, né? Quando alguém compra de outro estado, por exemplo, compra lá no Submarino, um notebook, né? Ele está comprando aquele bem para consumo interno. Não seria justo para o estado catarinense, para Santa Catarina, não receber nada, né, por aquela circulação de mercadorias. Ficaria tudo para São Paulo, porque São Paulo tem a sede do Submarino, por exemplo, então não seria justo, né? Então esse é o mecanismo, o diferencial de alíquota, ele é um mecanismo de repartição do imposto. Então uma parte vai ficar para São Paulo, por ter enviado essa mercadoria, que é a alíquota interestadual, e outra parte vai ficar para Santa Catarina por ser o destino final daquela mercadoria. Então esse é o DIFAL, é o diferencial de alíquotas, tá? Esse diferencial de alíquotas ele não está incluso aqui no nosso regime único de arrecadação, tá bom? Então a questão está correta. 20. No regime tributário do Simples Nacional, os valores pagos pela empresa individual de responsabilidade limitada a seu titular, na qualidade de prolabore, são isentos do imposto de renda. Errado, tá, gente? Errado. O prolabore, ele não é isento. Tu paga imposto de renda pessoa física, tá bom? O que está incluso é o imposto de renda pessoa jurídica, tá bom? Pessoa física paga lá sobre rendimentos, às vezes sobre aluguéis recebidos, sobre prolabore,
eles são tributados pelo imposto de renda pessoa física normal, tá? Questão 21. De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006 e salvo exceções nela previstas, encontram-se entre os impostos e contribuições abrangidos pelo recolhimento mensal mediante documento único. Imposto de renda, pessoa jurídica, sim. IPVA, falso, gente. Imposto sobre a propriedade, falso, tá? Então, já que está num fisco municipal, o ITBI e o IPTU, né, eles estão excluídos do Simples, tá? B. Contribuição sobre o lucro líquido, sim. ICMS, sim. IPTU, não. C. Contribuição sobre o lucro líquido, sim. ICMS, sim. ISS, sim. Nosso gabarito, tá? D. Imposto de renda pessoa jurídica, sim. IPVA, não. IPTU, não. Tá? E a contribuição sobre o lucro líquido, ok. O ITCMD, não. ITBI, não. Então, nosso gabarito aqui é letra C, tá? Ó, questãozinha da IESES, tá? Para ver como é bem mastigadinha a questão, bem fácil, né? Uma empresa que faz parte do Simples Nacional está unificando o pagamento de vários impostos, né? Regime único de arrecadação. Abaixo temos alguns deles, quais, né, exceto, quais que não estão incluídos aqui no nosso regime único de arrecadação, tá? Letra A, COFINS, via de regra, COFINS está incluído, né? Não está incluído o COFINS na importação. PIS. O PIS também está incluído via de regra, não está incluído o PIS na importação. Imposto de renda pessoa física, esse está excluído, tá, gente? O imposto de renda pessoa física não está dentro desse escopo aqui, falso. É o nosso gabarito, né? Letra D, imposto de renda pessoa jurídica. Então, via de regra também, tem algumas exceções, mas via de regra, o imposto de renda pessoa jurídica ele está incluído ali na sistemática de arrecadação pelo regime único, né? Por documento único. 23. Nos termos da Lei Complementar 123, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos, exceto letra A, imposto de renda pessoa jurídica, certo. IPI, certo. Contribuição sobre o lucro líquido, certo. COFINS, certo. FGTS, falso, né, gente? FGTS não está dentro do regime único, tá? Nosso gabarito é letra E. 24. Algumas entidades e pessoas naturais devidamente registradas no órgão competente podem usufruir de tratamento favorecido e diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte. Assinala a opção que apresenta alguma dessas entidades e pessoas naturais. Letra A. Cooperativa de produção, falso, tá? Não precisa nem ler o resto. B. Sociedade limitada, ok. Sociedade simples, ok. Sociedade por ações, falso, né, gente? Não pode. C. Empresa individual de responsabilidade limitada, ok. Sociedade simples, ok. Sociedade limitada, ok. Vamos ver as outras. D. Cooperativas habitacionais, falso, gente. Cooperativas sós de consumo. Letra E. Empresários individuais, empresa individual de responsabilidade limitada e sociedade por ações, falso, né, gente? Não. Então, nosso gabarito aqui é letra C, né? 25. Observados os requisitos legais, o Simples Nacional permite o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, entre outros. Letra A. Do imposto de importação, falso, nem ler o resto, né? Do IOF, letra B. Do IOF, falso. Da contribuição sobre o lucro líquido, sim. Do ISS, sim. Imposto de renda pessoa jurídica, sim. D. Da COFINS, ok. Da contribuição sobre o lucro líquido, ok. E do FGTS, falso, né, gente? Falso. E. Do ITR, falso, gente. Imposto sobre a propriedade, a gente já descarta, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C, né? Vamos lá, de acordo com a lei do Simples, né? E as normas gerais por ela estabelecidas, diz respeito às várias matérias, entre as quais se encontra a dispensa de cadastramento da empresa e de emissão de documentos fiscais, falso, né, gente? Esse tipo de obrigação acessória sempre é obrigatório, tá? Questão errada.
Apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, Estados, Distrito Federal e municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Certo, né, gente? 27. Os impostos de competência municipais sujeitos a essa forma de recolhimento mensal são impostos municipais, tá? ITBI, falso, né? ITBI não se sujeita ao regime único de arrecadação, tá? B, a taxa do lixo. Gente, ele perguntou sobre os impostos de competência municipal, né? Aí fala sobre taxa. Os tributos são taxas, impostos de contribuição de melhoria, né? Imposto é uma coisa, taxa é outra. C, o ISS, ok. Excluídas as hipóteses em que ele é devido nas relações, em relação aos serviços sujeitos à substituição tributária, ok. Tá? Ou retenção na fonte. E em relação à importação de serviços, tá? Essa questão aqui a gente tem que decorar, a gente tem que gravar isso aqui, tá? Isso aqui pode cair na prova, né? É bem tranquilo, mas a gente tem que gravar. São duas exceções. D. O ISS devido na importação, falso. Esse tem que ser pago, tá? Separado. O IPTU, gente, o IPTU também está excluído do regime único, né? Então, nosso gabarito aqui é letra C, né? 28. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos 17. Então, ele quer saber qual é a exceção. Contribuição sobre o lucro líquido está incluído. COFINS está incluído. ISS está incluído. Imposto de renda da pessoa física não está incluído no documento único, né? 29. Assinar a opção que indica o tributo que não estará compreendido no recolhimento unificado do Simples Nacional. Letra A. Imposto de renda da pessoa jurídica está incluído. Contribuição sobre o lucro líquido está incluído. ISS está. IPTU, não, né, gente? IPTU não está, tá bom? Letra E, o ICMS. O ICMS também está com algumas exceções, assim como o ISS tem exceções, assim como o Imposto de Renda tem exceções, assim como a COFINS tem exceções, assim como o PIS tem exceções, né? Mas a mais errada aqui é o IPTU mesmo, tá? 30. Considerando que o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, quais impostos e contribuições estão inclusos, tá? Primeira, contribuição para a manutenção da Seguridade Social relativa ao trabalhador. Falso, tá, gente? A contribuição patronal ela é uma coisa, e ela está incluída. A do trabalhador, ela não é nem uma contribuição da empresa, ela é uma retenção, tá? Ela é uma retenção feita do salário do trabalhador, posteriormente recolhida a Previdência, tá bom? Então ela não está incluída nessa sistemática. 2. Imposto de renda à pessoa jurídica, certo. Contribuição social sobre o lucro líquido, incluso. 4. Imposto sobre a propriedade territorial rural. Não, né, gente? Imposto sobre a propriedade nunca está incluso no regime único de arrecadação. 5. Imposto de renda relativo aos ganhos de capital oferidos na alienação de bens ativo permanente. Falso, gente. Essa é uma das exceções ao imposto de renda, tá? Vendi um terreno que era da empresa, oferi lucro, oferi um ganho naquela venda, né? Nesse caso, eu vou pagar imposto de renda, tá bom? Então aqui tá certa a 2 e a 3, né? Letra C. Então, gente, a gente viu aqui quais são os impostos que estão incluídos aqui no regime único de arrecadação, tá? A gente viu as hipóteses daquelas empresas que não podem se beneficiar em hipótese alguma do tratamento diferenciado da Lei Complementar 123, tá? E a gente tem aquelas empresas que podem se beneficiar do tratamento diferenciado, mas não podem recolher o imposto pelo regime único, tá bom? É uma terceira hipótese, né? Então, quais são essas empresas? Novamente, para a gente gravar uma lista gigantesca, a gente grava palavras-chave e monta uma lista, né?
Então são várias atividades, são várias hipóteses, né, que vedam a arrecadação pelo regime único. No momento elas estão associadas ou a débito com a fazenda pública ou a atividades que geram muita arrecadação, tá? Que realmente seria muita renúncia de receita, tributar pelo simples esse tipo de operação, tá? Então vamos lá. Que explora atividade de prestação cumulativa e contínua de assessoria creditícia, gerenciamento de ativos, factoring, né? Então elas também estão relacionados ali a atividades financeiras. A diferença é que elas vão ter como contraparte o microempreendedor individual, a microempresa e empresa de pequeno porte, tá? Se eles tiverem essas contrapartes, eles não podem fazer esse recolhimento, tá bom? Pelo regime único. 2, sócio domiciliado no exterior, né? 3, cujo capital participa em entidade de administração pública, tá? Importante. Então, poxa, ela pode optar pelo simples, pelo tratamento jurídico diferenciado? Pode. Ela pode recolher pelo documento único? Não pode, tá? 5, que possua débito com o INSS ou com a Fazenda Pública. Tá? 6, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Tá? 7, geradora, transmissora, distribuidora, comercializadora de energia elétrica. Tá? 8, atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas. 9, que exerce atividade de importação de combustíveis. Tá? São atividades bem específicas, tá, gente? Que tenham toda uma tributação diferenciada e uma fiscalização também diferenciada, tá bom? Olha lá, produção ou venda no atacado de cigarro, refrigerante, cerveja sem álcool e bebida alcoólica, tá? Inclusive, tem algumas exceções, por exemplo, aquelas micro cervejarias, pequenas destilarias, tá bom? Mas a regra geral, realmente, é que elas não podem arrecadar pelo regime único. Tá? Outras exceções, atividade de cessão ou locação de mão de obra, tá? Loteamento ou incorporação de imóveis, né? Realização de locação de imóveis próprios, tá bom? Também não podem recolher pelo regime único de arrecadação. 16, ausência de inscrição ou com irregularidade de cadastro fiscal, né? Isso aí é óbvio. Então a gente monta aquela listinha para tentar gravar, tá? O que é importante disso aqui, gente? Uma coisa é não poder participar de nenhum tipo de benefício do regime jurídico. São aqueles primeiros casos, né? Outra coisa, pode participar para ter alguns tipos de benefícios, mas não pode recolher daquela maneira unificada, combinado? Então aqui são algumas atividades que, via de regra, não poderiam participar do simples, não poderiam recolher sob o regime único, tá? Mas a lei atribuiu algumas exceções, tá bom? São uma série de atividades, isso aqui não vai cair pra gente, pode ficar bem tranquilo. Tá? O que é mais importante aqui é a atividade de transporte, tá? Então, a atividade da prestação de serviço de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal de carga e de transportes autorizados, tal. Esse tipo de modalidade ali, ó, fluvial, ou quando possui característica de transporte urbano, ou realizar-se sob fretamento contínuo, tá? Nesse caso, eles podem recolher sobre o regime único, a diferença é que eles vão ter que pagar o ISS e o ICMS de maneira diferenciada, tá? Todas as outras atividades, elas podem pagar pelo regime único. Para fechar mais algumas questõezinhas, gente. Questão 31, mais uma do IESES, tá? O Simples, né, que é o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições para micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, permite às pessoas jurídicas o pagamento mensal unificado de impostos e contribuições federais, dentre os quais o imposto de renda, ok? Independentemente da receita bruta aferida no ano calendário anterior, não poderão optar pelo Simples, tá? Então aqui ele quer saber, ele fala não poderão optar, exceto. Então ele quer saber quem é que pode optar pelo Simples, tá? Letra A.
cujo capital participe como sócio outra pessoa jurídica, não pode, né? B, que realiza operações relativas à produção agrícola, a gente não viu nada, nenhuma vedação, vamos ver as outras, né? Que seja constituída sob a forma de sociedade por ações, falso. Que se dedica à compra e venda, ao loteamento, à incorporação ou construção de imóveis, falso, né, gente? É uma daquelas atividades que é vedado, né? E, que tenha sócio estrangeiro residente no exterior. Também não pode, tá? Também é falso. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B, né? Não é uma vedação. Então, mesmo que tenha atividades de produção agrícola, pode optar pelo regime tributário diferenciado, né, tratamento diferenciado jurídico, e recolher pelo regime único de arrecadação, tá bom? Nosso gabarito aqui seria a letra B, né? 32. Então ele conta aqui uma historinha, né? A empresa Trípoli Limitada recolheu ICMS a mais durante determinado período 2003, devido à interpretação errada da legislação tributária. Independentemente de protesto, a pessoa jurídica ajuizou a ação de repetição de indébito. Em 2015, ao despachar a demanda, o juiz competente exigiu que o contribuinte demonstrasse a assunção do ICMS ou que estivesse autorizada por quem assumiu em uma conta fazenda pública. Considerando essa situação hipotética, a interpretação do direito tributário, crédito tributário e repetição de débito do ICMS, julgue o item a seguir. Aqui, como é típico do CESP, o CESP coloca uma historinha e coloca 5 questões aleatórias, né? Uma dessas assertivas, ela fala sobre o simples, então a gente vai abordar só essa questão, tá? Vamos ver aqui. A pessoa jurídica que se dedica à atividade de compra de direitos creditórios, resultantes de venda mercantis a prazo, ou de prestação de serviços de factoring, ou que tenha sócio domiciliado no exterior, não pode recolher impostos nem contribuições que compõem o Simples Nacional por força de expressa vedação legal. Questão certa, tá bom, gente? As outras questões a gente não vai avaliar. Gente, aqui são alguns dispositivos mais pontuais, né? São mais pontuais, mas a gente pode dar uma passada por eles, mas eu acho que eles não vão cair, tá? Quem opta pelo recolhimento através do Simples, gente, ele não pode ter crédito, não pode apurar crédito de ICMS, tá? O ICMS, ele é um imposto não cumulativo, né? Não cumulativo. Então, sempre que a gente adquirir alguma mercadoria, a gente vai ter direito a um crédito, né? E quando a gente sair com alguma mercadoria, a gente vai ter um débito, né? E no ICMS ele vai acumulando. A empresa que opte pelo Simples, ela não pode se creditar, ela não pode usar isso aqui, tá bom? Então, se essa empresa aqui, ela é optante, ela não pode usar o crédito. Agora, o inverso pode. Uma empresa que não é optante, ela pode comprar de uma empresa do Simples e ter direito ao crédito dela, tá? Mas a empresa que é optante não pode, né? Então, vamos pensar o seguinte. Optante, tá? Para não optante, pode. E não optante, para optante, não pode, tá? É um tema que é bem cobrado, mas dificilmente isso aqui vai cair pra gente, tá? A gente viu as questões da IES são bem básicas, né? Então, olha 33 ali, ó. Essa mesma lei, que é a lei da Lei Complementar 123, né? Dispõe que o contribuinte do ICMS não optante do Simples Nacional terá direito ao crédito tributário correspondente ao ICMS incidente sobre suas aquisições de mercadorias provenientes de empresas do Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização e industrialização, com saída tributada, no valor do ICMS pago pelo fornecedor em relação à venda. Então, essa situação aqui, né, gente? É um optante vendendo para o não optante. Nesse caso, pode ter crédito, tá? Questão certa. Gente, a retenção na fonte do ISS, tá? Então,
a gente viu lá naquelas situações das prestações de serviço, né? Alguns casos onde o ICMS pago, quando a prestadora de serviço presta serviços, o ISS ele tem que ser retido, né? A gente viu várias situações lá onde ele tem que ser retido, né? A Lei Complementar 123, ela traz algumas informações, algumas regras ali para a retenção do ISS, tá? O que é importante a gente saber aqui? O que a gente é importante saber aqui, né? A retenção desse ISS vai ser pela alíquota aplicada para aquele serviço, tá? Então tá ali, ó. A alíquota aplicada na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá à alíquota efetiva do ISS a que a microempresa de pequeno porte estiver sujeita. Porque a arrecadação do Simples, basicamente, é uma alíquota aplicada sobre a receita bruta. Tá? Dentro daquela alíquota são vários tributos e aí é feita uma repartição. Mas no caso da retenção de ISS, ele vai considerar como se a empresa não fosse uma optante. Né? Ele vai pegar realmente, ela vai me prestar um serviço de construção civil, a alíquota de 2,5%. Eu vou reter 2,5% do valor do serviço, tá bom? Não vou ficar pesquisando qual é a receita bruta da empresa para poder calcular. Né? Então é mais ou menos nesse sentido. No início da atividade, a retenção vai ser de 2%, não importa o tipo de serviço. Tá? Aí, caso tenha alguma diferença, a empresa, né, prestadora de serviço, ela vai ter que recolher essa diferença. Tá? Não fica sob responsabilidade de quem fez a retenção. Tá? Quando for aquela sistemática de recolhimento de ISS fixo, também não haverá retenção, tá? Quando o prestador de serviço não informar qual é a alíquota, vai ser feita a retenção sobre a alíquota máxima. O ISS ele tem uma alíquota mínima e uma alíquota máxima, tá? O ISS ele tem uma alíquota mínima e uma alíquota máxima de 2%, de 5%. A gente vai abordar isso aqui na próxima aula, tá? Então, aqui eu fiz um resuminho da retenção na fonte para a gente entender as diferenças, tá? Então, o que é importante? A gente saber que se for um regime de recolhimento fixo, não precisa fazer a retenção, e início da atividade, alíquota mínima, né? Não informar a alíquota, usa-se a alíquota máxima, tá? Gente, a fiscalização do Simples, ela cabe a todos os entes, tá? A gente, como agente de fiscalização tributária de São José, a gente também vai fiscalizar as empresas optantes do Simples, inclusive nos aspectos formais da empresa, né? Se ela está regular, irregular e tal, né? Só que a gente vai poder lançar apenas o nosso tributo, a gente não vai poder lançar, por exemplo, uma contribuição sobre o lucro líquido, né? A gente não tem competência para isso, mas a gente pode lançar o ISS devido naquelas operações, tá bom? Ó, questão 34 ali. De acordo com a disciplina estabelecida pela Lei Complementar 123, os municípios têm competência para fiscalizar uma empresa de transporte intramunicipal, localizada em seu território, relativamente ao cumprimento das obrigações principais acessórias relativas ao Simples Nacional, mas não tem competência para verificar a ocorrência das hipóteses de exclusão de ofício. Falso, tá, gente? Pode fiscalizar tudo, tá bom? O transporte intramunicipal, ele é um serviço sujeito ao ISS, né? Se fosse intermunicipal, seria ICMS. Aí seria o Estado que fiscalizaria essa situação, tá? Então tá errado. Ele pode fiscalizar a empresa de transporte, ele pode lançar o ICMS, ele pode inclusive verificar se tem uma hipótese de exclusão de ofício, tá? Competência para fiscalizar um hotel localizado em seu território, ok? Relativamente ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao Simples Nacional, ok? E para verificar a ocorrência das hipóteses de sua exclusão de ofício desse regime de tributação, ok? Mas não tem competência para promover a atuação desse estabelecimento, o descumprimento da obrigação acessória relativa ao imposto de renda à pessoa jurídica. Exatamente é isso, tá, gente? Exatamente isso, né?
Então, ele pode, na sua competência, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas ele não pode ficar lançando impostos e contribuições federais e estaduais, por exemplo, tá? Gente, o Simples Nacional vai ter um contencioso judicial e administrativo. A gente viu lá no começo das nossas aulas sobre o procedimento administrativo fiscal, tá? Então, sempre que for o contencioso administrativo, vai seguir as regras de cada ente. Então, no nosso caso, vai seguir lá a primeira instância, a segunda instância, o Conselho Municipal de Contribuintes, tá? E quando for judicial, daí vai ser a União que vai atuar judicialmente, tá? Tanto para executar a dívida ativa ali, quanto para responder judicialmente pelo Simples, tá bom? Para fechar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre o MEI, né? O microempreendedor individual, tá? Ele também está sujeito ao regime tributário, o tratamento jurídico diferenciado, tá bom? Mas ele tem algumas restrições um pouquinho maiores, tá? Como é que ele faz para se encaixar, né? Então, enquanto a microempresa é 360 mil, né? E a empresa de pequeno porte é 4,8 milhões, o MEI é 81 mil anual, tá? É bem abaixo, né? Então esse é o limite, essa é a receita bruta para enquadramento, tá? Outras vedações, gente, tá? Ele é uma modalidade de microempresa, ele não pode ter mais que um empregado com salário mínimo, tá? Ele também não pode ser sócio em outra empresa e ele não pode ter mais que um estabelecimento, tá bom? Como é que é a arrecadação dele, tá? Ela é um pouco diferente, né? A gente tem aquele regime único de arrecadação, onde tem vários lá, imposto de renda, contribuição sobre o lucro líquido, IPI, etc, tá? O MEI, ele tem isenção desses impostos, tá? Ele tem isenção do imposto de renda à pessoa jurídica, do IPI, da contribuição sobre o lucro líquido, da COFINS, do PIS/PASEP e da contribuição patronal para a Previdência, tá? Ele vai pagar basicamente 3 tributos, tá? A contribuição para a Seguridade Social, que vai ser o maior valor. Se ele circular mercadoria, vai pagar um valor referente ao ICMS. Se ele prestar serviço, vai pagar um valor referente ao ISS, tá bom? Então ali tem a nossa divisão, né? Ele vai pagar R$ 51, 45 para a Seguridade Social é a maior participação, e se for ICMS, R$1, se for ISS, R$5, tá? As vedações, né, gente? Então, se ele recolher através da sistemática lá do percentual sobre a receita bruta, ele não pode optar pelo MEI, né? Não pode ter mais de um estabelecimento e não pode participar de outra empresa como sócio, tá? Essas são as vedações. Vamos fazer 2 questãozinhas para fechar esse material, gente, de simples, tá? Questão 35, então ele vai contar aqui uma historinha, né? Desde 2006, Lia é microempreendedor individual no ramo de venda de calçados nacionais e opta pelo recolhimento dos impostos e contribuições pelo Simples Nacional. Em 2017, ela oferiu receita bruta de 80.500, estima em 2008 o crescimento de R$1.000. Então aqui a gente já pega que ela vai querer ir para 8.500, né? 81.500. Ela tem 8.500 e quer aumentar R$1.000. Neste ano ela pretende expandir seu comércio com a abertura de mais um ponto de venda, mais um estabelecimento, né? E participar como sócio em uma empresa de sua irmã, cuja atividade é venda varejo de roupa, né? Nessa situação hipotética, à luz da Lei Complementar 123, Lia será desenquadrada do atual regime de recolhimento, ela é uma MEI, né? Caso, primeiro, se sua renda bruta aumentar conforme esperado, certo, né, gente? Vai passar de 81 mil. Se torna sócia de sua irmã, também, né, gente? Também é uma situação de vedação, né? 3, abre um novo estabelecimento. Exato, gente. Então, essas 3 hipóteses são hipóteses, né? Onde ela
vai ser desenquadrada da condição de MEI. Ela vai continuar no regime diferenciado do Simples, né? Mas ela não vai poder recolher como MEI, tá bom? 36. É mais uma historinha. Caio possui uma barbearia dentro de sua residência no município de Cuiabá, na qual trabalha sozinho. Com o objetivo de legalizar seu negócio, Caio resolve optar pelo enquadramento como MEI. Sobre a opção e a manutenção de Caio como MEI, assinar a alternativa correta. Letra A. Caio deve recolher valores mensais correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, ok? E a contribuição para a Seguridade Social na qualidade de contribuinte individual. Gente, falso, tá? Ele não vai mais ser um contribuinte individual, ele vai ser uma empresa, né? Então ele vai pagar, na verdade, como MEI, ele vai pagar, vai ter isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Vai pagar ali o ISS, porque é serviço, vai pagar a contribuição para a Seguridade, tá? Errado. B. Para manter-se como MEI, Caio poderá contratar até 3 empregados. Falso, gente. Um empregado, salário mínimo, tá? 3. Caio poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após o período de 12 meses consecutivos sem recolhimento ou declarações, independentemente de qualquer notificação. Certo, tá, gente? Isso aqui também está previsto lá na Lei Complementar 123. D. As concessionárias de serviço público podem aumentar as tarifas pagas por Caio por conta da modificação de sua condição de pessoa física para jurídica. Falso, gente. Então a opção pelo Simples, né? Não importa a alteração dos contratos, né? Lembra disso? Então está errado. E a formalização do MEI tem caráter eminentemente econômico e fiscal. Gente, falso, tá? O MEI ele não tem esse caráter fiscal de arrecadação, tá? Ele é muito mais uma política de inclusão social das pessoas, tá bom? E de regularização das empresas, né? Então também está errado. Nosso gabarito aqui seria a letra C. Tá? Então com isso a gente fecha a lei do Simples, tá? É a lei mais difícil do nosso edital, mas as questões elas são simples, né? A gente tem que fazer essas questões, refazer, entender o erro dessas questões, tá? E avançar no conteúdo. A gente ver 2 conteúdos, né? A lei orgânica, assuntos pontuais, e a lei complementar 157, tá? A gente vai finalizar essas aulas nos próximos encontros, tá? Vejo vocês lá.